A aula de hoje é ainda sobre recompensar pessoas. Vai ser uma aula onde a gente vai dar uma pincelada, introduzir alguns conceitos sobre benefícios sociais. O ponto de partida dessa aula é que a gente consiga perceber ao final, né, que a oferta de benefícios e de serviços prestados pela organização para os seus colaboradores acaba influenciando de uma maneira infinitamente grande o grau de qualidade de vida na organização, que vai ser exatamente a nossa, o nosso próximo macro processo de gestão de pessoas. Bom, para começar a falar de benefício, é importante que a gente perceba que tem dois lados da moeda, tá? O empregador e o colaborador, né? Pelo lado do empregador, né, os benefícios sociais são analisados pelo ponto de vista da relação com custos de remuneração total, custos proporcionais do benefício, ofertas de mercado e o seu papel em atrair, reter e motivar pessoas com talento, com capacidade, com habilidade, com atitude. Dá para perceber aqui que do lado do empregador, a gente acaba trabalhando a importância, né, do processo de recompensar pessoas, relacionando esse processo a outros processos, né? Por exemplo, o de prover pessoas, recrutamento e seleção, atrair, reter, manter pessoas, segurança e qualidade de vida no trabalho, motivar pessoas, tá? Não deixa de ser uma das perspectivas do processo de remunerar, tá bom? Já do lado dos empregados, os benefícios são analisados em termos de equidade, ou seja, justiça, né? E adequação às suas expectativas e necessidades pessoais. Os benefícios, pessoal, eles podem ser considerados, digamos assim, entre aspas, tá? Vantagens que a organização concede para os seus colaboradores, como se fosse um pagamento adicional de salário, que pode ser pago para todos os colaboradores ou para uma parte somente, só para uma parte dos colaboradores. Tá? Geralmente, esse benefício eles fazem parte de um pacote que acaba integrando a remuneração, tá? E eles acabam proporcionando muitas facilidades, muitas vantagens oferecidas pela organização aos seus colaboradores, tá? Benefício que a gente conhece bem, tá? Não que a gente tenha, mas que a gente conhece. Assistência médica hospitalar, seguro de vida, transporte, previdência privada, tá? Isso para nós, meros mortais, né? Para colaboradores de nível um pouquinho mais elevado, dependendo da organização, né? Pode ter automóvel, pode ter casa, pode ter escola para o filho, pode ter clube, passagem, até cartão de crédito, tá? Enfim, né? A gente tem que ter em mente que os benefícios, além desse aspecto financeiro, acabam sendo importantes porque livram, vamos dizer assim, o colaborador de uma série de transtornos. Por exemplo, quando ele recebe um vale alimentação, um vale restaurante que ele pode, né, gastar em restaurante, ele não vai perder tempo na hora do almoço procurando um restaurante mais barato, que ele possa pagar. Muitas das vezes ele come no que está perto, porque ele não vai, entre aspas,
sentir no bolso, porque ele vai usar esse benefício do Vale Alimentação, tá? Muitos autores trazem para gente que benefícios sociais eles estão intimamente ligados à questão de responsabilidade social da organização, tá? Antigamente, pessoal, lá vai o pessoal, né? Antigamente, os benefícios eles acabavam estando fortemente atrelados ao, ao paternalismo, tá? Que existia na organização. Hoje não. Hoje, benefício é considerado, como se diz, um atrativo, onde as organizações acabam usando para reter, né, talentos, né? Como que originou essa história de plano de benefícios? Primeiro, por causa da competição entre as organizações que, como eu acabei de falar, queriam atrair e manter talentos, né? Exigência de sindicato, de contrato coletivo de trabalho, exigência de legislação, como uma maneira legal de dedução de imposto, né? E, como não podia faltar, estudos, né? Da nossa querida gestão, que provaram que trabalhar com o bem-estar de colaborador é extremamente importante para a saúde, não só do colaborador, mas consequentemente para a saúde da organização. Hoje, né, atualmente, pessoal, plano de benefício é muito, 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 muito discutido com relação aos seus propósitos, aos seus custos, aos seus valores, né? Porque a gente acabou de perceber que no ambiente organizacional, muitas vezes o dinheiro em si, em forma de dinheiro, e Hesber já falou isso, né? Influencia de uma maneira diferenciada na motivação dos colaboradores, tá? Por isso, algumas definições, como por exemplo, benefício são recompensas não financeiras, né? Baseadas no fato de pertencer à organização e que são oferecidas para atrair e manter colaboradores, né? Ou são pagamentos financeiros indiretos oferecidos aos funcionários. Saúde, segurança, férias, pensão, educação, etc, etc, etc. São diversas definições que caminham sempre para o mesmo pensamento. Quais são os tipos de benefícios sociais existentes? Tá? Existe uma variedade muito grande de benefícios sociais, tá? E isso dificulta, de uma maneira ou de outra, uma classificação que seja uau, super pontual e adequada, tá? Mas, de uma maneira geral, o que a Venato, naquele livrinho azul nosso, que a gente usa como base da disciplina, ele classifica os tipos de benefícios sociais quanto à exigibilidade legal, quanto à natureza e quanto aos objetivos assim ditos, tá? Quanto à exigibilidade, tá? Quanto à exigibilidade legal, os benefícios são legais ou espontâneos, tá? Os legais são exigidos pela legislação trabalhista ou previdenciária. Férias, 13º, aposentadoria, seguro de acidente, auxílio-doença, salário-família e salário-maternidade, tá? Os benefícios espontâneos são concedidos por liberalidade da empresa, tá?
Por quê? Porque eles não são exigidos por lei e muito menos por uma negociação coletiva, né? Por isso eles são também chamados de benefícios marginais, tá? Gratificações, refeições quando subsidiadas, transporte quando subsidiado, seguro de vida, empréstimo, assistência médica hospitalar, complementação na aposentadoria e assim vai, tá? Quanto à natureza, eles podem ser benefícios monetários e benefícios não monetários, tá? Os monetários são aqueles benefícios concedidos em dinheiro, literalmente, tá? E geralmente são incluídos na folha de pagamento. Férias, 13º, complementação de salário com afastamento prolongado por doença, por exemplo, tá? Os não monetários são aqueles que são não financeiros, né? Não monetários, e são oferecidos, por exemplo, na forma de serviços ou de vantagens, tá? Refeitório, assistência odontológica, um clube, um grêmio, um horário que seja mais móvel e flexível, enfim, tá? Quanto aos objetivos, tá? Eles podem ser assistenciais, recreativos e supletivos, tá? Os assistenciais, eles acabam proporcionando para o funcionário e até mesmo para a família do funcionário, por exemplo, que eles tenham condições de segurança, tá? No caso de algum imprevisto ou de alguma emergência que muitas das vezes esteja fora do seu próprio controle. Por exemplo, assistência odontológica, serviço social, complementação de aposentadoria, previdência social, da mesma forma, complementação de salário quando o afastamento é por doença, creche, tá? Para o filho dos funcionários, etc. Né? Os benefícios recreativos, eles acabam proporcionando para o colaborador condições físicas, condições psicológicas de repouso, diversão, recreação, higiene mental, por assim dizer, etc. Tá? Tudo que promova meio que uma forma de lazer e descanso para o colaborador, né? Muitas vezes, esses benefícios acabam se estendendo também à família do colaborador. Por exemplo, a área de lazer no intervalo do trabalho, uma musiquinha ambiente para trabalhar, passeios ou algumas excursões que sejam programadas, etc, 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 tá? Existem algumas atividades recreativas dentro da organização que também são classificadas como objetivos sociais, tá? Por exemplo, festividades de final de ano, premiação por tempo de trabalho, etc, 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 tá? Por último, ainda dentro dos tipos de objetivos, existem os planos, os benefícios supletivos, tá? Esses objetivos supletivos, esses benefícios supletivos, eles proporcionam para o colaborador, de uma certa forma, alguma, digamos assim, conveniência, alguma facilidade, alguma coisa que proporcione qualidade de vida para o colaborador, não diretamente no ambiente do trabalho, mas sim no ambiente do trabalho, tá? Mas que influencie diretamente a desenvoltura desse trabalho. Por exemplo, transporte, restaurante no próprio local de trabalho, um estacionamento que seja privativo, um horário mais móvel, mais flexível de trabalho, por exemplo, uma agência de banco que seja no ambiente de trabalho, entre outros exemplos. Cada organização, cada empresa, cada instituição é que define o seu plano de benefícios
exatamente para poder atender às necessidades que são específicas dos seus colaboradores, tá? Na maioria das vezes, tá? O plano, o plano de benefícios, né, pessoal? Ele é composto de um pacote, né, de benefícios que seja mais adequado possível ao perfil dos colaboradores e também à atividade que eles exercem, tá? Esses benefícios, já falei, vou falar de novo, eles acabam tendo o objetivo de satisfazer objetivos individuais, tá? Eles acabam tendo o objetivo de satisfazer objetivos econômicos. Eles acabam tendo os objetivos de satisfazer objetivos sociais, tá? Então, para ficar mais claro, o que são esses objetivos individuais, né? Que são o foco da satisfação do plano de benefícios, né? Bom, benefícios que procuram atender, o nome já fala, necessidades individuais das pessoas, né? Proporcionando, resultando, ocasionando uma vida pessoal, uma vida familiar muito mais tranquila, né? E uma vida de trabalho também muito mais tranquila e, consequentemente, muito mais produtiva, tá? Os objetivos econômicos, né? Eles acabam, bom, a gente já falou que benefício é para atrair e reter, né? Competências na organização, né? Então, nesse sentido, nesse caminho de pensamento, os benefícios econômicos, eles acabam, por exemplo, reduzindo fadiga física e psicológica das pessoas, eles acabam dando um apoio fenomenal ao recrutamento e à atração e ao recrutamento de colaboradores, eles acabam reduzindo a rotatividade do pessoal, tá? E acabam fixando, obviamente, os colaboradores na organização. Tudo isso envolvendo, né, o Faz-me Rir. Não sei se vocês conhecem, tá bom? Os objetivos sociais, tá? Bom, a gente já percebeu que os benefícios, entre tantas funções, né, eles acabam, de uma forma ou de outra, procurando preencher algumas lacunas, né, algumas carências, algumas deficiências, alguns buracos existentes na Previdência Social. Enfim, exatamente por isso, exatamente para atender, né, essas lacunas, a organização acaba desenhando e planejando um plano que seja específico de benefícios. Já falamos sobre isso, tá? Bom, de maneira geral, o plano de benefícios sociais, os sociais, eles são planejados, eles são desenhados para ajudar o funcionário a se dedicar melhor no cargo, fora do cargo, mas dentro da organização e fora da organização, né? Esses benefícios sociais, né, que preenchem algumas lacunas do colaborador quando ele está no cargo, por exemplo, são as gratificações, são os prêmios de produção, é um seguro de vida, etc, etc, etc. Esses objetivos sociais que são planejados e desenhados para preencher alguma lacuna, né, que o funcionário, que o colaborador venha a ter fora do cargo, mais ainda dentro da organização, envolve os refeitórios, envolve a cantina, transporte, lazer, agência bancária, etc, etc, etc. Já esses benefícios sociais, né, que são planejados e desenhados para ajudar o funcionário
mais está relacionado ao ambiente fora da organização, tá? Envolve, por exemplo, uma recreação, uma atividade esportiva, uma atividade que envolva a comunidade, enfim, tá? Pessoal, enquanto o salário está relacionado com o cargo em si, tá? Os benefícios, eles estão relacionados à pessoa, tá? Ao fato da pessoa ser colaboradora da organização. Cada organização, cada empresa, cada instituição acaba oferecendo um plano de benefício que é desenhado, né, de acordo com seus próprios critérios, de acordo com suas próprias necessidades. Na maioria das organizações, essa política de benefícios ela é desenhada de modo unilateral, né? Mas existe uma tendência que mostra, né, que aponta, né, que vai existir um desenho de pacote de benefícios que acabe satisfazendo mais as necessidades sociais dos colaboradores, principalmente fomentando autoestima e autorrealização, tá? Mesmo assim, para que as organizações, para que as empresas, para que as instituições se preparem para atender essa demanda, é princípio que ela perceba que existem dois critérios extremamente importantes que influenciam diretamente no desenho do plano de benefícios, né? O princípio do retorno do investimento e o princípio da mútua responsabilidade, né? No primeiro caso, é importante a gente ter em mente que todo benefício deve ser concedido aos colaboradores desde que traga retorno para a organização. No segundo caso, né, o princípio da mútua responsabilidade, bom, a gente sabe que mútua responsabilidade é uma característica, né, de cooperação. É uma característica das pessoas que cooperam, né, para alcançar um propósito que seja de interesse comum, tá? Então, voltando aqui, o princípio da mútua responsabilidade coloca para gente que o custeio dos benefícios sociais eles devem ser compartilhados entre organização e funcionários beneficiados, tá? Existem alguns aspectos envolvidos no desenho do plano de benefícios que a Venato coloca para a gente naquele livro azulzinho, que é muito importante a gente ter guardado, tá? Bom, o que é importante a gente saber? Os programas de benefícios legais, eles precisam sempre estar interligados, né, com contribuições previdenciárias, tá? Outro ponto que ele coloca, é que os sindicatos, os concorrentes e as tendências de mercado acabam pressionando continuadamente para que aumente a concessão de benefícios espontâneos, né? E finalmente, porém não menos importante, que a Venato coloca para a gente que muitos funcionários acabam vendo os benefícios como uma maquiagem, né? E que eles não necessariamente aumentam a motivação das pessoas, tá? Porque eles acabam sendo considerados um fator higiênico, né?
que é aquele texto que a gente estudou na segunda aula de Herzberg, né, da motivação, dos processos de conteúdo, consequentemente de Herzberg, no comecinho do nosso semestre. Bom, como no slide passado a gente falou sobre o desenho de pacote de benefícios e sobre os critérios, né, de desenho do plano de benefícios, é importante que a gente conheça quais são as etapas do desenho, tá? Bom, importante, número 1, estabelecer os objetivos e a estratégia de benefícios. Essa estratégia pode ser de pacificação, né? Basicamente consiste em oferecer benefícios que os colaboradores desejam, né? Em função das suas próprias expectativas e necessidades. Essa estratégia pode ser uma estratégia comparativa, né? Como exemplo, uma estratégia responsável por proporcionar alguns programas que sejam parecidos a outros programas que já existam no mercado de trabalho, né? E uma estratégia de benefícios mínimos, tá? Que basicamente significa oferecer benefícios legais, mas apenas benefícios espontâneos de menor custo, tá? Outra etapa é avaliar a necessidade e expectativa, né? Por quê? Porque para dar certo, para ser eficaz, o plano de benefício tem que atender às necessidades e expectativas principalmente da comunidade, tá? Outra etapa, envolver todos os participantes e os sindicatos, tá? A partir do momento que a gente escolhe lá no primeiro ponto os objetivos e a estratégia, né, do desenho do plano de benefícios, a gente precisa pesquisar, a gente precisa saber o que os funcionários realmente desejam, do que eles realmente precisam, tá? Outra etapa, definir o conteúdo do plano, exatamente para poder atender às necessidades e expectativas identificadas anteriormente, tá? A gente precisa organizar uma plataforma básica de benefícios, ou seja, negociar, contratar, reunir uma série de organizações de serviços médicos, hospitalares, sociais, etc, 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 que acabe dando conta do recado, né? Outra etapa é comunicar os benefícios através de um amplo esquema de comunicação, né? Nesse momento, as pessoas, os gestores, os líderes usam boletins, relatórios mensais, relatórios anuais, relatórios de custos, enfim, exatamente porque para que esses benefícios acabem afetando, proporcionando satisfação de colaborador, é preciso que elas conheçam e compreendam, né, o plano e as condições sob que eles foram desenhados e para que ele existe, né. Outra etapa, monitorar, né, principalmente os custos, né, porque esses benefícios devem ser administrados da melhor maneira possível, avaliar o plano em todos os seus aspectos, tá? Avaliar o plano de benefício é a última das etapas que influenciam no desenho, tá? E essa avaliação, ela precisa acontecer em todos os aspectos possíveis e imagináveis, tá? Como, por exemplo, atendimento, satisfação, custo, benefício, tudo isso para identificar, tá? Onde precisam ser feitas
algumas alterações e onde precisam ser feitas algumas melhorias, tá? O que a gente tem que saber, né? O que a gente tem que ver como princípios fundamentais dos planos de benefício? Bom, os benefícios devem sim satisfazer alguma necessidade real do indivíduo, tá? Devem focar em atividades com o grupo sendo mais eficiente que o indivíduo, deve se estender sobre a mais ampla base possível de pessoas. O fato de existir, né, o plano de benefícios, a sua concessão deve evitar conotações de paternalismo benevolente, ou seja, é meio que, que dó, nossa, não, tá? Não pode haver benevolência na concessão de um benefício, não deve ser enxergado como uma questão de benevolência, a concessão de benefícios, tá? E os custos dos benefícios devem ser calculáveis, tá? E ainda repousar em financiamento sólido e garantido, tá? Por quê? Para que a implementação dos benefícios não acabem saindo como um tiro na culatra. Plano de benefícios oferece vantagem para a organização? Sim, tá? Eleva o moral dos funcionários, diminui rotatividade, diminui falta, aumenta a lealdade do colaborador com relação à empresa, bem-estar do funcionário, facilita recrutamento, facilita retenção de talento, melhora na produtividade, reduz custo unitário de trabalho, os benefícios acabam demonstrando para a organização, né, as suas diretrizes e seus propósitos, reduzem distúrbios, reduzem queixas, acabam promovendo relações com a comunidade e, por fim, óbvio, né, depois de tanta coisa boa, é óbvio que melhoram a imagem da empresa, da organização no mercado onde ela está inserida. Bom, vimos então as vantagens que o plano de benefícios traz para a organização. E para as pessoas? Bom, o plano de benefícios oferece inconveniências que não são avaliáveis em dinheiro, né? Então, o fato da pessoa ter um clube para ir, talvez ela não fosse, se não fosse oferecido pela organização. Talvez ela não tivesse a oportunidade de comprar um título para frequentar com a sua família, por exemplo, né? Oferecem assistência na solução de problemas pessoais, tá? Como, por exemplo, um plano de saúde, uma assistência odontológica, enfim, tá? Consequentemente, aumentam a satisfação no trabalho e contribuem para o bem-estar e, consequentemente, também desenvolvimento individual, né? Oferecem meios de relacionamento social entre as pessoas, reduzem os sentimentos de insegurança. Então, você vai trabalhar, por exemplo, tem um plano de saúde, tem o auxílio creche, tem o vale transporte, o vale alimentação, né? Acontece que isso tudo, de uma forma ou de outra, diminui o sentimento de segurança do colaborador na organização, né? Outra vantagem reside no fato de oferecer oportunidade adicional para assegurar o estado social. Quer dizer, às vezes, como eu falei do plano de saúde, às vezes o colaborador não tem o dinheiro para pagar o plano, mas ele está oferecido como benefício com uma série de facilidades. E aí as pessoas se sentem num status diferenciado quando falam para o seu vizinho: eu vou levar o meu filho no médico, mas eu estou menos preocupado porque eu tenho um plano de saúde, né? Isso influencia naquela pirâmide de Maslow que a gente falou, que uma da satisfação das necessidades estava ligada à satisfação do status, né? Cai mais ou menos nessa ideia.
oferecem compensação extra, óbvio, melhora a relação com a empresa, claro, funcionário feliz, né? Eu vou falar uma frasezinha sobre isso no final da aula e a gente vai perceber que colaborador que trabalha, colaborador bom, eu vou falar essa frase depois, tá? Para fechar a aula, mas um trabalhador que trabalha bem está sempre mais disposto, tá? Enfim, reduz as causas de insatisfação. É um resumão de todos esses pontos que a gente tratou aí para. Finalmente, gente, porém não menos importante, a gente pode perceber, né, pela aula de hoje, que o plano de benefícios ele acaba sendo uma estratégia desenvolvida pelas organizações, né, com o intuito básico de oferecer vantagens para os seus colaboradores, vantagens que sejam além do salário normal, né? É através desses benefícios que a probabilidade de atrair bons profissionais no mercado e ainda reter esses talentos na organização é que torna esse cenário cada vez mais plausível de acontecer, né? Então, o que a gente consegue saber? Que a competitividade no mercado está em alta, né? Então, as organizações que sabem como elaborar um plano de benefícios são aquelas organizações que, de uma forma ou de outra, acabam se destacando, né? Afinal de contas, a organização que hoje motiva os seus profissionais, obviamente, está à frente dos seus concorrentes. Isso, né, pessoal, porque a gente já viu no slide passado que incentivar um colaborador positivamente acaba trazendo uma série de benefícios tanto para as pessoas quanto para as organizações, tá? Mas, né, como nem tudo nessas vidas são flores, saber elaborar um plano de benefícios para uma organização não é uma tarefa muito fácil e exige muita dedicação, tanto dos gestores quanto da área de gestão de pessoas. Por quê? Porque precisa de planejamento estratégico e principalmente planejamento financeiro, tá? De uma forma ou de outra, definir prioridades, definir orçamento, traçar perfil de equipe, conhecer concorrentes, oferecer benefícios que são comuns ao mercado, surpreender colaboradores, corrigir o plano caso seja necessário, são fatores importantíssimos na hora de se desenhar, né, e de se implementar esse plano de benefícios, né? O que a gente tem que fechar a aula de hoje? Que construir uma estratégia que seja boa e que ofereça vantagens, né? E que motive a equipe, que faça com que essa equipe se torne engajada e aumente a sua produtividade, acaba recaindo na importância de se montar uma boa política de benefícios, né? Existe uma frase meio de efeito, mas que serve para esse momento, que eu vou finalizar a aula com ela, tá? Trabalhador que executa sua tarefa feliz tende a render mais e está sempre disposto a lutar por metas e objetivos, sejam individuais ou organizacionais. Tá? Boa tarde para todo mundo. Até a próxima aula, que vai ser sobre manter pessoas, tá? Nas próximas aulas nós vamos ver segurança do trabalho e vamos ver também qualidade de vida no ambiente de trabalho. Abraço, bons estudos.